Muito bem, são 10 horas e 20 minutos, estamos dando sequência aqui ao Supermanhã, na manhã desta quarta-feira, né, dia 20, uma manhã triste para o rádio alagoano, a morte aí do nosso companheiro Carlos Miranda, e há pouco recebemos também a informação de que outro ouvinte muito especial do rádio, participou muitas vezes em programas que tive a oportunidade de apresentar, o Cícero Mandim. Ele era liderança ali na região da Xanda Jaqueira, né? Bebedouro, Xanda Jaqueira, né? Xande Bebedouro. E ele veio a falecer fruto de complicações do diabetes. Está aqui a notícia, lamentavelmente também estamos espalhando essa informação pelas ondas do rádio. Mas agora, o assunto aqui no Supermanhã, na Jovem Pan News, é conversar com o Alain Pierre, advogado, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil. É que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa aí mais um ano de vida, são 26 anos aí de Estatuto, e um grande debate organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil vai discutir avanços e principalmente as perspectivas. No ano passado, o Estatuto sofreu um grande e grave ataque, que foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da redução da maioridade penal. Ou seja, será que o problema da criminalidade está na redução da maioridade penal ou os equipamentos e as ações sociais é que precisam ser modernizadas e melhor aproveitadas? Com a palavra, o Alain Pierre, que conhece bem essa pauta, está aqui hoje para falar também dentro do Supermanhã. Alain, seja bem-vindo aqui ao Supermanhã. Eu já fiz essa provocação, fruto da nossa conversa aí nos bastidores. 26 anos de Estatutos da Criança e do Adolescente. Há muito a se comemorar ou há muito a continuar se cobrando neste momento? Bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. A OAB, primeiro, quer agradecer esse espaço que sempre é nos cedido para tratar das pautas da advocacia alagoana e, consequentemente, da sociedade no seu programa, que é tão importante para a nossa sociedade alagoana. De fato, esse ano vamos fazer 26 anos de estatuto, fizemos agora dia 13. A OAB Alagoas, Marcos, recriou a Comissão da Criança e Adolescente. No dia 28 de abril, a nossa presidenta Marinela entendeu que era importante a OAB ter uma comissão dedicada exclusivamente à política da criança e adolescente, na concepção de defender, de participar ativamente dessa discussão. E aí começamos a nos inserir nesse contexto que é a política da criança e adolescente no estado de Alagoas. Amanhã vamos fazer esse debate na CEUNE, às 19 horas, onde nós vamos fazer uma mesa redonda para fazer uma avaliação dos 26 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Esse evento ele é aberto a todo o público, ele é para advogados, não advogados, estudantes de psicologia, sociologia, assistência social, direito, a rede de proteção, Ministério Público, Judiciário, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, conselheiros tutelares, esse é um dos públicos mais importantes para esse evento, o pessoal que está nos CRAs, nos CREAs, a rede de proteção. A ideia amanhã da OAB é fazer um debate. Mas o fundamental dessa Comissão da Criança e Adolescente, ela é, acima de tudo, oferecer à sociedade alagoana mais um mecanismo na sociedade de cobrar, reivindicar e ser uma porta diante dos órgãos públicos para debater e implementar os direitos da criança e adolescente. Como você muito bem colocou, nesses 26 anos, nós tivemos avanços. Se a gente disser que não houve avanços significativos. Hoje, por exemplo, em Alagoas, nós temos todos os 102 municípios, tem conselhos tutelares. Maceió hoje dispõe de 50 conselheiros atuando diariamente. Esses conselhos, na verdade, eles são a porta de entrada da problemática da criança e adolescente, sobretudo na família e nas áreas de maior vulnerabilidade social, nas periferias. São as pessoas que atuam na ponta, Exatamente, que estão lá na ponta. Recebem as primeiras denúncias. Que foi um instrumento que foi garantido, Marcos, lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos hoje, no Ministério Público, um núcleo de promotores que atuam exclusivamente para defender os direitos da criança e adolescente.
Nós temos hoje defensores públicos voltados exclusivamente para a área da criança e adolescente. Nós temos delegacia especializada para crimes contra a criança e adolescente. Isso ele foi muito importante e está sendo muito importante porque trata a criança e adolescente como deve ser, importantíssimo, e um mecanismo que requer da sociedade um acompanhamento muito especial. Porque, afinal, eu sempre tenho dito o seguinte: nós nascemos criança, viramos adolescente, para depois nos tornarmos adultos. Então, tudo isso que a sociedade vive hoje, nós temos que cuidar muito bem, de forma individual, mas de forma difusa, dos direitos da criança e adolescente. E aí, também nós temos que cobrar os avanços. Por quê? Qual é uma preocupação que a OAB Alagoas, Marcos, tem tido? Primeiro, o seguinte: está lá no Estatuto da Criança e Adolescente que a criança tem que ter o acesso pleno às políticas públicas que a Constituição também já o garante, que é o acesso à escola, à educação na sua plenitude, o acesso à saúde, o acesso ao esporte, à cultura, ao lazer e à oportunidade de qualificação profissional, principalmente para os adolescentes. Dentro do que diz a lei, inclusive, né? Partindo do princípio de que a criança não deve ser submetida ao trabalho infantil e, uma vez sendo absorvida pelo mercado, na figura de aprendiz, que é o próprio programa do governo federal, para que não se desvie muito e desvirtue muito essa criança, primeiro da infância dela e da adolescência, e desse caminho para a perspectiva de futuro, né, Alan? Exatamente, Marcos. E quando você coloca isso, esses direitos, eles andam juntos, Marcos. Eles andam juntos e são necessários. Eu tenho sempre dito, para você ter ideia, o Estatuto tem 26 anos, eu tenho 31. Então, eu sempre tenho dito que na minha vida toda eu escutei e escuto essa fala de que é direito da criança, a escola, a educação. E o que nos preocupa é exatamente que todos nós sabemos. Todo cidadão sabe, o poder público sabe, todos os organismos sabem que é direito da criança e adolescente. Qual é a nossa preocupação? Quando nós pegamos uma reportagem ou uma pesquisa, principalmente sobre Alagoas e Maceió, nós temos informações de altos índices de violência contra a criança e adolescente, recentemente uma pesquisa sobre homicídio, a evasão escolar, a questão da prostituição infantil, o abuso, e isso são crimes que a sociedade abomina. A família também, principalmente a família, ela, diante desses crimes, qualquer família, mesmo que não seja no nosso lar, mas a gente vê isso como uma forma muito cruel no dia a dia da sociedade. Mas como reverter esse quadro? E aí é onde vem o desafio dos 26 anos. Nós precisamos, de fato, colocar no pragmatismo da palavra que o poder público, o poder estatal, quando eu falo poder estatal, é União, Estado, município, principalmente Alagoas, principalmente Maceió, os nossos municípios que têm índice de IDH muito baixo, que tem o problema da vulnerabilidade social, somos um estado pobre. Nós temos que voltar os nossos olhos para garantir essas políticas públicas na sua essência. Todas as pesquisas que se fazem a nível de Brasil, por organismos nacionais, internacionais, colocam Alagoas como um estado pobre na questão social. E como é que você vai mudar essa realidade sem incluir a criança e o adolescente? O estatuto está lá garantido, está lá, está um estatuto, é lei, tem que ser seguido. É importante para você reduzir os índices de violência, seja na criança e adolescente, seja já na fase adulta, seja a violência como um todo que preocupa a nossa sociedade, garantir já no início para nossas crianças e nossos adolescentes as políticas públicas. Quando eu digo isso, eu digo o seguinte: olha, Maceió, recentemente, o município de Maceió entregou na região do Benedito Bentes em torno de 3 a 4 mil unidades, mas tem a perspectiva de entregar muito mais unidades habitacionais naquela região. O direito à habitação, o direito ao lar da família é um direito constitucional, está correto. A política habitacional tem que continuar acontecendo. Né? Quase sagrado. Quando se fala em família, se fala em lar, se fala em habitação. Mas quando se fala em lar, se fala em habitação, fala-se que todo lar tem criança, tem adolescente.
Então, quando você constrói um conjunto com 3.000, 4.000 unidades, você tem que pensar que cada habitação daquela entregue, você tem no mínimo, que não é, na verdade, nas áreas de periferia muito maior, no mínimo uma criança e um adolescente naquela casa. Então, não se concebe hoje se construir, se entregar unidades habitacionais, sem no momento que você entregue, não colocar os equipamentos públicos e colocar, não é só entregar, é fazer funcionar na sua plenitude para atender os direitos da criança e do adolescente. Porque aí eu sempre digo o seguinte, o poder estatal entrega a habitação, entrega a chave, é como se virasse as costas e fosse embora. Depois de muitos anos, a comunidade começa a reivindicar demora muito, aí constrói uma escola, aí tem problema com o professor, aí o que você faz? Você deixa o crime que tenta assediar e muitas vezes consegue assediar nossas crianças e adolescentes no arredor. No momento da fragilidade da família, e aí quando a gente fala da família, e é isso que a gente tem debatido muito, a família no momento desse de crise, dificilmente o pai e a mãe estão empregados. Quando o pai e a mãe estão empregados, ele precisa ir trabalhar. A criança não tem a creche. Fica onde? Um dos dois vai ter que optar por trabalhar, né? Porque nessa condição de querer ficar ou garantir a segurança dos filhos, um já vai abrir mão. Ou seja, vai ter trabalho, mas é um subemprego, às vezes ganhando salário mínimo, assando e comendo literalmente. E se partir para a realidade do trabalho, se depara com essa falta aí dos equipamentos. Pois é. E aí, o que é que acontece? Quando a criança consegue a vaga na escola, e muitas vezes ele estuda distante da escola. E o que é que se entende? Entende que esses equipamentos públicos, essas habitações, eles devem obrigatoriamente, por uma questão social, uma questão de garantias e pela mudança social do nosso município, do nosso estado, vir acompanhado desses direitos. Mas não adianta só entregar os equipamentos, eles precisam, de fato, o município fazer funcionar, porque é dever da família, é dever da sociedade, é dever do Estado, sobretudo o Estado que detém o poder estatal, detém os recursos públicos, fazer funcionar as políticas públicas para a criança e adolescente. E a OAB não tem colocado isso apenas como comentário. Nós temos uma determinação da diretoria da OAB Alagoas, da nossa comissão, nós temos, Marcos Rodrigo, vivenciado, temos sido testemunha ocular dos órgãos que têm feito a política da criança e adolescente. Quando eu digo isso, é porque nós fizemos uma visita, vistoria, às unidades de internação aqui em Maceió, fizemos isso em maio, para conhecer em loco, para falar a realidade dos fatos. E eu fiz uma questão por uma amostragem até grande, acho que falei com em torno de 60 internos. Desses 60 internos, 99,9, quando eu perguntava onde é que você mora, qual é a sua residência, eles estão nas áreas de vulnerabilidade social, estão nas periferias de Maceió. Ou seja, aonde está faltando exatamente a mão do Estado, a mão do município, para garantir que essa criança e esse adolescente volte a engrossar esses números também da criminalidade. É essa a conclusão? Sem dúvida. E aí o que é que acontece? Quando eles vão para essas unidades de internação, o que é que acontece, Marcos? Aí é uma medida repressiva, porque ele já cometeu um ato infracional, foi para ali. Aí vamos ali garantir os direitos que já deveriam ter sido garantidos no início, de forma, na liberdade dele, na sociedade, para evitar que ele enveredasse por esse crime, que ele fosse uma oportunidade de ser utilizado pelo crime. E aí é o que a gente volta a dizer, ou a gente pratica uma política de constituição preventiva, para a gente, de fato, principalmente em Alagoas, principalmente em Maceió, que nós vivemos, os índices de vulnerabilidade social são imensos, nós temos que fazer essa política de constituição, de prevenção, para quê? Para a gente conseguir, de fato, não só nas estatísticas, diminuir os índices de violência para a sociedade como um todo, principalmente para as crianças e adolescentes, mas, sobretudo, para mudar um conceito social da nossa capital e do nosso estado, Marcos Rodrigues. Então, a gente entende que não adianta, por exemplo, construir uma escola, uma quadra de esporte, um acesso ao lazer e à cultura nas unidades de internação. Tem que ter? Tem. Porque já existe o problema, tem que existir, mas fundamentalmente,
antes de pensar lá na hora da repressão, de reeducar para reinserir na sociedade, nós temos que pensar no início da história. E o trabalho é bem difícil, Alan. Tem um detalhe importante, eu tive a oportunidade de conhecer, e para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, eu estou recebendo aqui o Alan Pierre, advogado, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB. Estamos refletindo aqui os 26 anos do Estatuto e principalmente uma mesa redonda que acontecerá amanhã, dia 21 de julho, às 19 horas, na CEUNE, que vai reunir, inclusive, a ex-presidente do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, a Miriam Santos, tá bom? Há um detalhe importante. Uma vez nesses centros, ou nas casas, ou nos abrigos, onde será feita a tentativa de recuperar, essa recuperação ou de reinserção social, ela não passa pelo tratamento da dependência química. E muitas vezes eles já cometeram crime em função de ter sido assediado pelo tráfico, manter relações de dívida com o tráfico e serem dependentes químicos. Ou seja, a possibilidade de voltar a delinquir, ainda com idade, caso seja da idade dentro do estatuto, abaixo dos 18 anos, ele vai permanecer dependente químico e a possibilidade de voltar a delinquir é muito grande. Então, quer dizer, é muito mais trabalho para o Estado, para o município, para tratar ou tentar atender a essa demanda, que já é fruto da criminalidade, do que evitar o crime. Aí eu pergunto para você, o Estatuto prevê, a lei está articulada, a lei está organizada, os municípios e os estados sabem disso. O que é que está faltando para que a gente alcance essas crianças e adolescentes como um todo? É vontade política ou realmente falta recurso para garantir isso? Veja só, Marcos, sua pergunta é muito pertinente. Na verdade, eu acho que falta priorizar. Inclusive, a gente sabe que, por exemplo, o dinheiro da educação, ele é um dinheiro, e da saúde, ele é um dinheiro constitucional, ele é um dinheiro obrigacional do gestor público cumprir as metas que são previstas no orçamento. Todas as vezes que se fala de educação e saúde, a legislação tenta ao máximo obrigar o gestor a cumprir as políticas públicas. Quando se inclui, principalmente a educação, que a gente vai derivar para esporte, cultura e volta para criança e adolescente, falta prioridade. É uma prioridade de planejamento. Então, é o que eu coloquei aqui. A gente precisa, primeiro, corrigir o que já está aí e precisamos planejar para um futuro próximo, um futuro do amanhã, a organização da nossa cidade, do nosso estado, para que haja o seguinte: nós temos 1 milhão de habitantes em Maceió, próximo de 1 milhão de habitantes. Quantas escolas nós deveríamos ter? Quantos postos de saúde nós deveríamos ter? Voltado com especialistas, voltado para criança e adolescente. Quantas quadras de esporte nós precisaríamos ter? Como é que nós temos recursos humanos para atender essa política da criança e adolescente, principalmente nas áreas de vulnerabilidade social? É uma questão de prioridade. Quando isso não se torna prioridade, além de ficar muito mais caro, eu vi um dia dizer, eu estava num evento, o cara dizia o seguinte: um secretário disse que um aluno da rede pública, ele custa em média R$2.000. Um interno das unidades de internação custa entre R$6.000 a R$8.000. Por quê? Ele está indo para repressão. Ele já está indo quando perdeu o controle, o Estado, a família perdeu o controle. Então, o que é mais barato? O que é mais correto? O que é melhor para a nossa sociedade? É fazer lá no início. É mais barato economicamente, desonera o erário, ele garante o direito à vida, as políticas da criança e adolescente, e o que você colocou com muita propriedade, Marcos, ele faz com que o Estado, toda vez que o Estado está presente, o crime perde para o Estado. A sociedade, o que cobra é a presença do Estado, é sentir o Estado. Porque recentemente nós temos visto as pesquisas, Alagoas conseguiu reduzir os índices de violência. Por quê? Porque houve uma prioridade para a presença do Estado. E o combate, né? Exatamente. Não foi uma ação preventiva, é o combate. Ah, não, se matou menos, sim, mas se combateu mais.
se perdeu mais policiais, as ações foram mais violentas, os autos de resistência também aumentaram, que é quando há esse enfrentamento do criminoso com a polícia. Então há uma situação interessante. Eu estou aqui com um dado e vai bater muito com o que você está dizendo. Alagoas registra queda de 1,5% de jovens matriculados na escola em 2014. As pesquisas são um pouco lentas, mas são dados de 2013 e 2014, divulgados somente agora em 2016. 1,5% do número de jovens de 15 a 17 anos, que hoje já são maiores de idade, acredito, ficaram fora da escola. Aí a grande pergunta é, um adolescente de 15 a 17 anos fora da escola, e o outro dado também se refere aos do ensino fundamental, onde 6 a 14 anos também ficaram fora da escola, ele vai ser assediado pela criminalidade. Ou ele vai ser pelo criminoso oficial, que é aquele que explora a infância dessa criança com trabalho infantil, ou vai ser explorado pelo universo do tráfico. Com certeza, uma parte desses já perdeu a vida, já passou pelo sistema prisional ou pelas unidades de internação para cumprir medida socioeducativa, e é uma parcela da população para a qual a gente não vai estar, ou pelo menos um segmento da população para o qual a gente não vai estar com os olhos voltados. Agora, em meio a isso tudo, tem uma história, e essa eu considero positiva, e creio que a comissão está atenta a isso, que é o fato do governo estar despertando para a necessidade das chamadas escolas em tempo integral. Isso porque mesmo aqueles alunos que estão matriculados regularmente na escola, no contraturno pode vir a ser assediado pelo crime. E a possibilidade da escola em tempo integral é cobrir esse outro horário com esporte e atividade profissional. Esse é um caminho? Sem dúvida, esse é um caminho. Por quê? Você colocou bem, a escola em tempo integral, ela pratica a educação curricular do MEC, mas ela no seu contra-horário, no outro horário, ele vai trazer aquilo que a gente começou a discutir no seu programa. Ele vai trazer o acesso ao esporte, à cultura, ele vai trazer o acesso à qualificação profissional, e ele vai fazer com que a ociosidade daquelas crianças e daqueles adolescentes diminua. Eles passam os 2 horários na escola. Ele vai para o 3º horário para casa. É a hora que a mãe, que o pai volta para casa. É o momento de estar com a família. E nós entendemos que esse é o caminho. É aí quando nós colocamos, é aí a presença do Estado. Ele sai da família, ele vai para a escola. Ele vai para a escola em tempo integral. Tem números que o governo do Estado tem colocado que até o final de 2018, uma média de 20 mil alunos vão estar no tempo integral. Precisamos acelerar essas metas, nós precisamos atingir mais. Principalmente, Marcos Rodrigues, na questão do ensino de responsabilidade do município, o ensino fundamental, porque aí nós estamos tratando, sobretudo em números maiores, das crianças. É o primeiro encaminhamento, entendeu? Né? Então nós precisamos desse tempo integral. É isso que nós entendemos, a educação, o esporte, a cultura, a oportunidade de se qualificar faz com que a gente tenha uma mudança de cultura. E aí, essa mesa redonda, ela chama os personagens que atuam na política da criança e adolescente, que discutem os direitos da criança e adolescente, que vivenciam esses 26 anos, para a gente debater. Ele é uma mesa redonda com a concepção de fazer um debate. E, como sempre, nós estamos tendo cuidado, Marcos, de, após esses debates, fazer um relatório. Por quê? Porque ali nós vamos ter presença de conselheiros tutelares, assistente social, psicólogos, de quem está na ponta, do Ministério Público, do Judiciário, da OAB. Nós vamos querer debater a realidade do Estatuto e a prática de como é que está o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque, como você bem colocou, a lei está lá clara. Tem um estatuto, tem uma norma especializada para cuidar dos direitos da criança e adolescente. O que é que falta? Falta colocar na prática, no pragmatismo. Sair do papel e, obviamente, colher a realidade. Eu tenho um pouco mais, vou chegando a 20 anos de formado, de trabalho, e quem me ensinou sobre o Estatuto da Criança e Adolescente
graças a Deus, a evolução profissional dele foi exatamente o Sérgio Jucá, hoje Procurador-Geral de Justiça, professor, inclusive, da CEUNI. Tive a chance de assistir algumas aulas com ele e, como convidado, era aluno convidado, ia buscar minha esposa, ele chamava e sabia que eu estava na porta e me chamava para o debate em sala de aula. E a dedicação dele ao longo desses anos, querer formar advogados, a sociedade de um modo geral e formar a própria imprensa. À época, há pouco mais de 20 anos, os companheiros chamavam criança de menor, não é? E, obviamente, tem que chamar criança e adolescente, que é como está previsto lá no Estatuto. E o Sérgio Jucá será um dos participantes também dessa mesa redonda, Procurador-Geral de Justiça, que contará também com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a Fernanda Marinella, contará também com o conselheiro tutelar Cacá Martins e também a ex-presidente do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, e o Alain Pierre, que é da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, está totalmente envolvido com a articulação dessa mesa redonda. O assunto é palpitante, ele não se esgota aqui hoje com essa divulgação, até porque o trabalho da comissão vai continuar em atividade e a gente espera que isso colha novos frutos e, obviamente, aponte também aonde está funcionando o sistema para a gente trazer essa informação. E eu só tenho, primeiro, a agradecer a sua participação, chamar você que está interessado em debater esse tema para amanhã, às 7 da noite, lá na CEUNI, ali no bairro do Farol. Subiu a ladeira da antiga rodoviária, à direita é o prédio da CEUNI, é um casarão bonito, lá da família Palmeira, e você vai ter a possibilidade de participar, não paga nada, é gratuita a sua participação. Então aproveita aí essa reta final, Alain, para fazer uma convocação para os nossos ouvintes e quem sabe a gente voltar com esse debate, contando aqui com outros personagens também na Jovem Pan News. Fica à vontade. Marcos Rodrigo, mais uma vez agradecer a oportunidade da Jovem Pan, o seu programa que tem uma audiência fantástica no nosso estado. Convidar a todos, como o Marcos Rodrigo colocou, não paga nada. Nós vamos fazer um debate sobre os 26 anos de Estatuto. A presença do Dr. Sérgio Jucá não foi à toa, não é porque é Procurador-Geral de Justiça. Realmente, falar no Estatuto da Criança e Adolescente sem incluir Dr. Sérgio Jucá é não falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Dr. Sérgio conhece antes, ainda nos famosos Códigos de Menores, conhece a realidade, foi uma das figuras precursoras dos primeiros conselhos tutelares no estado de Alagoas, e estamos chamando ele porque é um professor na questão da criança e adolescente, dos direitos da criança e adolescente. A Miriam também viveu essa época dos Códigos Menores, ex-presidenta do CONANDA. Em Minas Gerais, mais de 300 conselhos ela implantou, ajudou a implantar. Cacá Martins é conselheiro tutelar. Não tem como fazer um debate sobre o Estatuto da Criança e Adolescente sem ter à mesa um conselheiro tutelar. Eles estão na ponta, eles vivem a realidade, principalmente nos conselhos que estão na área de vulnerabilidade social. Nossa presidenta Fernanda Marinella, a OAB presente. Vamos também ter a presença já confirmada do Dr. Carlos, do Núcleo da Criança e Adolescente do Judiciário, Dr. Ney Alcântara, que hoje é juiz convocado e está no pleno do Tribunal de Justiça, mas que tem uma vivência prática na política da criança e adolescente. Foi quem mais pressionou os governadores, Teotônio Vilela e agora Renan Filho, para mudança aí exatamente dos locais para onde eles cumprem medidas socioeducativas. Se hoje se mudou alguma coisa nessas estruturas, deve-se ao poder da caneta e à seriedade do juiz Ney Alcântara, agora convocado também para atuar como desembargador. Como desembargador. Ficamos muito felizes, dissemos a ele que talvez seja a primeira vez no estado de Alagoas que temos um desembargador que tenha a vivência diária da política da criança e adolescente. Isso é também importante. Vamos ter a presença de vários advogados, outros conselheiros tutelares, presidente da Associação do Conselho. Então, você que está escutando o programa do Marcos Rodrigues, da Jovem Pan, é de graça, participe. Você estudante, você que já é advogado, você psicólogo, você assistente social, você que está na rede de proteção, venha conosco debater para a gente construir um documento, um relatório e juntos fazermos uma força, junto com a OAB e com a sociedade civil organizada e o poder público, para a gente fazer a nossa parte e contribuir com a política da criança e adolescente. Então, tenho a agradecer a vocês e agradecer e dizer que estamos sempre à disposição da Jovem Pan. Muito bom. Eu não posso terminar essa entrevista sem agradecer a presença do Alain Pierre, que é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB. Ele é filho de um ouvinte aí do programa, Dona Maria José Azeza, que me acompanha desde quando eu passei
aí pela a extinta Rádio Jornal, deve estar na audiência hoje. Dona Zézia, eu filmei a participação do seu filho aqui. Ele vai mostrar o vídeo aí com a entrevista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e valeu a pena, né? O esforço aí para garantir a educação. Tá aí agora um advogado, fala muito, se eu parar ele toma conta aqui do programa. Então, saúde para a senhora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Tá dado o recado, Alain Pierre, e até uma próxima oportunidade. Valeu. Agora são 10 horas e 50 minutos, 10 horas e 50 minutos. Isso que o